Boa noite, queridos amigos da Igreja do Timbi. Graça e paz a todos. Que bom, estamos aqui no quinto dia e vamos participar juntos da nossa jornada de 10 dias de oração. Imagine que hoje de manhã você já fez uso da sua revista. Está aqui a minha revista, Primeiro Deus. E imagino que você já fez a leitura do nosso estudo de hoje, dia 27 de fevereiro, a lição de número 5, Verdade Viva. Nós iremos estudar este assunto nesta noite. E eu quero relembrar a todos vocês os motivos de oração. Nós temos 3 motivos para hoje, e eu imagino que você já orou por eles. O primeiro motivo é orar por nossos líderes e pastores da igreja. Então não esqueça de orar pelos líderes da sua igreja, do Timbi. Não esqueça de orar por seu pastor da igreja do Timbi. Então esse é o primeiro objetivo da nossa oração. Orar por nossos líderes e orar por nosso pastor. O segundo motivo é orar por uma membresia convertida e comprometida com a verdade. Então você tem que orar para que os membros da sua classe da escola sabatina possam estar comprometidos, para que quando a liderança da igreja convocar para uma ação missionária, todos possam ir. Ore pelos membros do seu departamento, ore pelos jovens. Se você é diretor jovem, ore pelos jovens, para que os jovens possam estar comprometidos quando for ter projeto Vida por Vidas, enfim, orar pelo comprometimento dos membros da sua igreja, é o segundo motivo de oração. E o terceiro motivo de oração é orar por nossos 5 amigos, né? Nós temos a nossa listinha, as 5 pessoas que estamos orando, e quando for ter os programas da igreja aí ao longo do ano, você vai poder convocar esse amigo. Você primeiro orou por eles, e aí depois você vai convidar para que ele possa participar de alguma atividade presencial, ok? Então, esses são os motivos de oração que nos foi proposto de acordo com o projeto e o programa de hoje. E eu imagino que você tem feito isso, continue fazendo, porque nós precisamos alcançar logo a eternidade. Precisamos ter pressa em conhecer de maneira pessoal o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da mensagem dessa noite, você já sabe qual é o assunto, né? A verdade viva. Você sabe que o texto da mensagem dessa noite, ele sai de um diálogo de Jesus Cristo com Pilatos. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 18. Nós iremos ler 2 versos. João, capítulo 18. Nós iremos ler os versos 37 e verso 38. Nesse texto, Jesus Cristo estava sendo interrogado por Pilatos. Você conhece a história. E durante o interrogatório, o verso 37 diz o seguinte: Então disse Pilato: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou os olhos aos judeus e disse: Eu não acho nele crime algum. Meus amigos, nesse diálogo, nós encontramos Jesus Cristo diante de Pilatos. Você conhece toda a história, e nos chama a atenção a fala de Cristo quando ele diz: Olha, Pilatos, eu estou aqui para dar testemunho, mas eu vim aqui para falar somente a verdade, unicamente a verdade e exclusivamente a verdade. Então eu vim para dar testemunho somente da verdade. E Jesus disse uma segunda coisa. Jesus disse: Olha, Pilatos, quem ouve a verdade, quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha voz, precisa tomar uma decisão. O verso termina dizendo que Pilatos ele deu as costas e disse para os judeus: Olha, eu não encontrei nenhum erro nele, não encontrei nenhuma falha nele. Mas Pilatos fez a pergunta do verso 38. E a pergunta que Pilatos fez é a pergunta da nossa mensagem dessa noite. Pilatos disse: Mas o que é a verdade? Sabe, meus amigos, eu imagino que se um matemático romano ali na multidão fosse responder a Pilatos o que é a verdade, ele diria: Pilatos,
Verdade é apenas a coerência lógica de que 1 mais 1 é igual a 2. Eu imagino, meus amigos, que se um químico levantasse a mão ali na multidão e fosse responder a Pilatos o que é a verdade, eu imagino que o químico diria: Pilatos, verdade é uma utopia, visto que a cada descoberta os paradigmas vão se desfazendo e são quebrados. Eu imagino que se Jesus tivesse um advogado, afinal de contas, Jesus estava preso. Se Jesus tivesse um advogado, o advogado ia responder para Pilatos: Pilatos, a verdade são todos os fatos que foram descritos a mim pelo meu cliente. Eu imagino que se um grego levantasse a mão ali e fosse responder a Pilatos o que é a verdade, o grego diria: Pilatos, a verdade é tudo que foi revelado, é a manifestação do real. Verdade é não deixar nada em oculto. Mas se Cristo fosse ele mesmo responder a Pilatos o que é a verdade, eu imagino que ele iria repetir o ensinamento que ele havia dado dias antes e foi revelado e foi relatado pelo próprio João no capítulo 14. Eu imagino que Jesus iria responder com as mesmas palavras, porque no capítulo 14, verso 6, ele tinha dito em conversa com seus discípulos o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, meus amigos, Deus revelou a verdade à humanidade na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Porque a verdade não é um conceito humano, filosófico, a verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa. Jesus Cristo é a verdade. A verdade não é uma instituição a quem se possa recorrer. A verdade é um Salvador para que a humanidade possa amar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E durante 33 anos aqui na Terra, durante o seu ministério, ele caminhou para cá e para lá, ensinando a verdade, revelando a verdade, permitindo que as pessoas tocassem nele, que é a verdade. E aí a gente pode dizer, mas eles tiveram essa vantagem porque eles estavam com Cristo, eles caminharam com Cristo, eles viram a Cristo e nem por isso eles aceitaram a verdade. E você pode dizer, não, se eu tivesse vivido naqueles dias, eu agiria diferente, eu aceitaria, eu acreditaria. Eu quero dizer para você que essa sua resposta ela não vai caber dentro do contexto teológico, porque a verdade, sim, foi revelada em Cristo. E essa verdade revelada em Cristo é o que chamamos de verdade revelada especial. Mas tem a verdade revelada geral. Eu quero falar sobre essas duas verdades reveladas, a revelada especial e a revelada geral. Vou começar pela geral. A revelação geral da verdade, ela se dá através da natureza e através da consciência. Se você ler Salmos 19, você vai ver Deus se revelando através da natureza. Mas calma, não é panteísmo. Deus não está na natureza. Deus não é a natureza. Você não pode reduzir Jesus à água. Você não pode reduzir Jesus ao ar. Você não pode reduzir Jesus a uma árvore. Porque ele não é o ar, a água nem a árvore. Portanto, ele não é a natureza, mas ele se revela através da natureza. Essa é a revelação geral de Cristo. Ele se revela através do que nós temos, o pássaro cantando. Vá ao campo e você verá uma grande revelação do amor do seu Deus, do seu Salvador. Essa é a revelação geral. A revelação especial, o outro ponto da revelação geral, antes de falar da revelação especial, outro ponto da revelação geral é a revelação através da consciência. Como se dá isso? Isaías capítulo 30, verso 21, a Bíblia diz que quando você estiver na estrada,
Quando você for fazer alguma coisa errada, quando você for desobedecer a Deus, você vai ouvir uma voz dizendo a você, olha, esse é o caminho, andai por ele. Então Deus se revela através da sua consciência, para que você possa saber o caminho a seguir, a decisão a tomar. Então deixe Deus se revelar a você, e você verá os benefícios da revelação geral dele. E a revelação especial, ela se dá através de dois meios. A revelação especial se dá através de Jesus Cristo e através da Bíblia Sagrada. A revelação especial através de Jesus Cristo, João, capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo reduziu Jesus ao útero de Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo lá no útero de Maria. Ele nasceu, você conhece a história da manjedoura? Ele nasceu, cresceu como uma criança. Essa é a revelação especial de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. A outra forma de revelação especial de Cristo é através da Bíblia Sagrada. E sobre essa eu quero me demorar um pouco mais, porque Jesus se revela através da Bíblia, dizendo a mim e a você qual é a decisão que devemos tomar, qual é o plano que devemos seguir, qual é a vontade que Ele quer para mim, para você. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 16, nos é dito que toda a Escritura é inspirada por Deus. E porque ela é inspirada por Deus, ela é a verdade revelada. De maneira que, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a experimentar uma transformação que nenhum outro livro é capaz de fazer. Sabe aquela pessoa orgulhosa e arrogante? Se ela gastar tempo lendo a Bíblia, ela será transformada. Deus lhe tornará uma pessoa simples e uma pessoa humilde. Sabe aquela pessoa que diz que não leva desaforo para casa? Se ela começar a gastar tempo lendo a Bíblia, Deus vai se revelar a ela de maneira tal que ela vai começar a seguir os conselhos de Provérbios. E ela não vai ter pressa em responder, não vai ter pressa em falar. Sabe aquela pessoa que vive com maus pensamentos, ela vive com maus pensamentos sobre os outros, em fazer maldade aos outros, em proceder mal contra o outro, em falar alguma coisa mal do outro. Se ela gastar tempo lendo a Bíblia Sagrada, Deus se vai revelar a ela e ela vai começar a orar por essas pessoas. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você começa a orar por alguém, você não consegue mais falar mal desse alguém. Quer parar de falar mal de Joãozinho? Começa a orar por Joãozinho. A palavra de Deus, quando a gente gastar tempo com ela, ela vai nos dando esses elementos. Ela vai nos alimentando. Ela vai nos nutrindo. Porque, meus amigos, a palavra de Deus, essa palavra revelada, ela não é uma obra de arte para ser apreciada. É um pedaço de pão para ser digerido. Nós temos que diariamente gastar tempo lendo a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isto que Cristo tem a nos dizer. E o convite dele para mim e para você nessa noite é para que a gente possa conhecer essa verdade que nos foi revelada através da Bíblia, porque só ela é capaz de nos transformar. Se Pilatos tivesse conhecido a verdade que estava diante dele, ele não teria tomado a decisão que ele tomou. E olha que Pilatos teve muitas oportunidades. Você conhece a história. A mulher dele, de manhãzinha, logo cedo, ela o procurou para dizer, olha, não se envolva com esse justo, não se envolva com este inocente, porque esta noite eu tive sonhos reveladores. Ninguém fica enganado. Deus revela a sua verdade a todos. Deus revela a verdade dele a você. Quando você precisa tomar uma decisão, como Pilatos precisava tomar naquele momento, Deus te revela qual é o caminho a seguir, qual a escolha a fazer. Deus se revela através de tantos meios. Agora, a grande pergunta é, como estamos nós respondendo à revelação de Cristo? Estamos aceitando? Ou estamos tão cheios de si, tão cheios de nós mesmos, que a gente se acha tão esperto,
tão dono da razão, tão autossuficiente, que a gente fica querendo dar uma mãozinha, uma ajudazinha, um empurrãozinho para Deus. Deus nos faça entender que quando a gente começa a seguir os ensinos dele, a gente encontra a verdade revelada. E a verdade não é uma ideia abstrata. A verdade é o Verbo encarnado na pessoa de Cristo Jesus. Essa foi a primeira pergunta de Pilatos. E a primeira pergunta de Pilatos ele faz diretamente a Cristo. Ele diz o que é a verdade. Ele pergunta o que é a verdade. E antes da resposta de Cristo, você continua lendo o verso 38. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, ele volta para os judeus. E ao voltar-se para os judeus, automaticamente ele precisa dar as costas para Cristo. Ele volta para os judeus e diz, olha, eu não achei nele crime nenhum. E quando Pilatos diz, eu não achei nele crime nenhum, ele faz a segunda pergunta, que está lá em Mateus capítulo 27, verso 22. E para mim, a pergunta de Pilatos em Mateus 27 é a pergunta mais especial de toda a Bíblia. Eu sempre vi esse verso de Mateus 27, 22 como sendo um verso crucial, um verso de suma importância. Ao perguntar a Cristo o que é a verdade, e antes mesmo de ter alguma resposta, ele olha para a multidão, olha para os judeus e diz, olha, eu não encontrei nele nada de errado. E Pilatos faz a segunda pergunta. No verso 22 de Mateus 27, ele diz assim, que farei então de Jesus chamado Cristo? Se eu não encontrei nele erro algum, o que é que eu vou fazer dele? A pergunta de Pilatos, ela foi feita há mais de 2000 anos atrás, mas ela continua ecoando e alcança os nossos dias. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo, meu amigo? Pilatos perguntou à multidão o que faria de Jesus. E sabe qual foi a resposta? Continua lendo no verso 22. Seja crucificado. Responderam todos. E quando as pessoas responderam, sejam crucificados, sabe qual foi a decisão de Pilatos? João 19, verso 16. Dá uma lida que você vai encontrar a resposta de Pilatos. Ele pergunta o que fará de Jesus, a multidão responde que seja crucificado, e ele atende conforme diz João 19, 16. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo nessa noite? Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você sabe disto. Jesus Cristo se revela através da natureza, através da consciência, se revelou através do Verbo encarnado e se revela através da Bíblia. Você tem revelação suficiente. Assim como Pilatos tinha revelação suficiente, porque ele estava diante do próprio. Nós também temos revelações suficientes para entendermos. Mas o que é que nós vamos fazer com isto? Não é apenas o conhecimento teórico, não é a questão acadêmica, porque não é um livro de biografia para que eu possa saber que ele nasceu em Belém, que o pai era José, que a mãe era Maria. Não são apenas informações. Como um dia eu vi a história de um rapaz que estava viajando e ao lado dele sentou um bêbado. E você sabe que os bêbados falam coisas engraçadas. E o bêbado disse, você é cristão? O rapaz disse, sim. O bêbado disse, eu também sou cristão, eu conheço Jesus. E o bêbado começou a dizer, Jesus nasceu em Belém, o pai de Jesus era carpinteiro, Jesus foi crucificado. E ao final o bêbado disse, está vendo que eu conheço Jesus? Será que o conhecimento que nós temos tido de Cristo é semelhante ao conhecimento que aquele bêbado tinha? Ou será que o conhecimento que nós temos de Cristo é o conhecimento que tem nos libertado e nos transformado em um novo homem, em uma nova mulher? O que você vai fazer com o Cristo que você conhece nessa noite? O meu desejo é que você dê a Ele, neste momento, mais uma chance de transformar a sua vida. O meu desejo é que você abra a porta do seu coração e dê a Ele mais uma chance de tornar você um novo homem e uma nova mulher. Você deseja fazer isso? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amanhã, volte, porque nós teremos o 6º dia, mais um encontro, para continuarmos estudando a Palavra de Deus. Fiquem todos na paz.